E se eu te contar que nós vivemos no modo Éden até hoje? Se eu te contar que o jardim é a sua mente, é onde você habita, e a serpente está no meio dela? Pois é. Antes de entrarmos nesse assunto, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kelly e aqui nós falamos sobre fé, espiritualidade, identidade pessoal e tudo aquilo que é benefício para nossas vidas no dia a dia. E o tema de hoje, do vídeo de hoje, é um tema que foi uma revelação, assim, que eu considero, porque a palavra de Deus, ela sempre se renova, e eu confesso que eu tive várias vezes diferentes significados para esse tema, mas essa última, assim, foi um divisor de águas para mim, para que eu pudesse até me posicionar como mulher, como cristã, como profissional, como tudo, e principalmente retomar o controle da minha mente. E o vídeo de hoje ele é baseado no Gênesis. Todos nós conhecemos a história do Gênesis, em que Eva estava passeando lá pelo jardim e a serpente veio ter com ela no jardim. E a serpente perguntou para ela de uma forma em que suscitou dúvidas. Ela não perguntou o que Deus tinha falado, ela perguntou: foi isso mesmo o que Deus falou? E a Eva respondeu para ela que não, e respondeu corretamente o que Deus tinha falado. E eu confesso que num processo, tenho vivido processos com Deus, eu entendi que eu tinha uma pequena pedra de tropeço no meu caminho. Eu recebi uma palavra, né, até de uma pessoa, que ela falava que Deus estava tirando uma mureta, um murozinho pequeno assim, que eu estava sempre caindo, sempre tropeçando. E eu tive um sonho muito interessante. Eu vou compartilhar com vocês esse sonho que eu tive, porque foi a partir desse sonho que eu tive essa revelação que eu vou contar aqui. E no sonho eu estava em um hotel com a minha família, ia ter um evento nesse hotel, e estava cheio de gente, pessoas que eu conheço e tudo mais. E esse hotel era como se fosse um hotel interativo. Então eu desci para ver o que tinha no hotel de interativo, enquanto minha família ficou no quarto. E aí eu olhava assim, eu descia as escadas, falava com a recepcionista, e eu entrava como se fosse uma selva, tinha uma porta, eu entrava por uma porta para dar acesso à área interativa e tinha uma selva assim. E aí eu entrava para essa selva e eu passava diversos desafios. Eu tinha que, é uma coisa meio Tarzan assim, sabe, gente? Eu tinha que pular uma parte de corda, outra parte eu tinha que pular mesmo com os pés. Tinha uma série de desafios e eu ia passando por esses desafios, e eu chegava num momento assim que tinha uma grande baleia. Até eu já contei, eu tenho uma mania de sonhar com um tubarão, com água, né? Vocês já perceberam, até pelos outros vídeos. E aí nesse era uma baleia, era um rio pequeno, mas tipo uma grande baleia, então eu tinha que dar um pulo muito maior. E eu dava esse pulo, e quando eu dava esse pulo, eu já enxergava já a porta do hotel, já tinha, é como se eu tivesse completado todo o circuito, e eu ia entrar no hotel. E aí eu lembro que eu ia me aproximando, assim, bem pertinho mesmo da porta do hotel, vinha uma cobra muito fininha e muito grande. E ela vinha em pé, em forma assim de S, e caminhando sobre ela mesma, em pé. E aí ela vinha e muito pequenininha, assim, muito fina, mas muito comprida, e andava por cima dela mesma. E aí eu lembro que ela veio na minha direção. E aí eu falava assim para ela, falei: "Ah, não, essa daqui é muito fácil de pegar. É a mais fácil aqui de passar pelo desafio". E aí eu peguei e no sonho eu falava assim: "Essa aqui não me pega não". E aí na hora a cobra falava comigo: "Eu pego sim". E aí ela vinha e me mordia na mão.
E ela era tão pequenininha que eu pegava assim, com a mão assim na cabeça dessa cobra e apertava ela e falava assim, ah, não. Aí eu jogava ela e ela ia embora. Ia em pé, de novo e ia embora. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, meu Deus, eu oro tanto, peço tantos sonhos, que Deus fale comigo claramente, Deus me dá um sonho que é um enigma absurdo, assim. E fiquei com isso, remoendo esse sonho na minha cabeça. E aí eu fui orando, pedindo direção de Deus. E aí ele foi me trazendo essa clareza, foi me dando passagens bíblicas e me fez entender que a nossa mente ela é o Éden. O Senhor já plantou tudo o que é bom na nossa mente. Se você vê o cérebro, se você vê as capacidades cerebrais, se você vê as ligações neurais, a mente é algo extremamente perfeito em criação, em conexão. E esse é o nosso jardim. É lá que está o nosso reino dos céus. Lembra que o Senhor falou que o reino dos céus está dentro de nós. Então, o jardim do Éden está em nós. Só que a serpente também está nesse jardim. E a serpente fala nesse jardim. Então, quando eu tive esse discernimento de que quando Eva ouve a serpente, se você perceber na Bíblia, a serpente não vai falar com Adão. Quem vai falar com Adão já é Eva, ou seja, a serpente ela entrou na mente de Eva, ela entrou em Eva, então ela não precisava mais falar com Adão. A Eva, através do pensamento, Eva já faria o serviço dela com Adão, porque a serpente entrou em Eva quando ela comeu o fruto. Então ela não precisava mais falar com Adão. Eva já ia fazer todo esse trabalho, todo esse serviço de fazer com que entrasse em Adão também. E aí eu tive esse discernimento e para mim, assim, caiu a venda dos olhos, assim, parece que eu passei a entender tudo. Que a minha batalha espiritual é mente, que o demônio, o diabo, que as pessoas tanto falam, ele vem na mente, que o seu campo de batalha da vida começa na mente. Se você ocupa a sua mente com bons pensamentos, assim você vai viver. Se a sua mente é destrutiva, se a sua mente tem pensamentos tristes, pensamentos infrutíferos, é assim que você vai viver. E isso eu considero assim um marco da minha vida cristã, porque foi aí que eu comecei a entender que todo o pecado ele nasce primeiro na mente, todo o erro, toda falha, ela nasce primeiro na mente. Então, quando você quer ter uma vida alinhada com Deus, quando você quer ter uma vida alinhada com as pessoas com quem você convive, quando você deseja ter uma vida alinhada com quem você é, a sua identidade, o seu propósito, o seu trabalho, você entende que tudo começa na mente, tudo já está na mente. E a mente é onde o Espírito Santo fala com a gente. Tanto é que também está escrito que o Espírito já está pronto. Nós é que não estamos até, e eu considero que esse não estar pronto é você estar pronto até quando você entende que você precisa sair de cena enquanto mente para deixar o Espírito Santo falar. Porque quando o Espírito Santo fala, não há voz da serpente. E aí eu lembro que um dia eu estava cozinhando e aí eu estava pensando várias coisas, enquanto que quando a gente cozinha, a gente pensa várias coisas. E aí me veio assim uma voz no sentido de não é bem isso não, você não consegue isso não. Gente, na hora, sabe o que é? Na hora eu sabia que era a serpente, é como se eu visse, é como se eu estivesse vendo na minha frente assim, como se a serpente tivesse entrado, falado, e aí na hora eu vi que era ela e eu repreendi, ela saiu. E nunca mais esse pensamento voltou. Chega, eu senti um peso assim nessa frase só. E aí eu entendi e comecei a reconhecer quando é a serpente que vem e fala comigo. E eu quero deixar hoje esse ensinamento para você, o que eu aprendi, esse testemunho, para que você também te levar a esse entendimento de que a serpente, ela não está fora, ela está dentro. Que a serpente fala na sua mente, que tudo que você faz, que você perde, que você erra, que você falha, começa na sua mente.
E nossa briga é contra essa voz, nossa guerra é contra essa mente. É fazer com que essa mente se dissipe, que ela não habite no nosso jardim, no nosso Éden, que é a nossa mente. Então, se você também já teve alguma revelação sobre o Gênesis, conta aqui pra mim, que Deus falou com você, o que Deus mostrou pra você, que eu também quero saber, quero aprender com você também. E se esse vídeo de alguma forma te inspirou, te fez algum sentido, comenta aqui, curte, compartilha, se inscreve, ativa os sininhos, porque nós temos vídeos diários por aqui. Então, nós nos vemos nos próximos vídeos. Beijo e tchau!